Então vamos à aula aí, meu querido aluno, minha querida aluna, de o que é o gráfico de range, tá? E como é que ele funciona um pouquinho, tá? Na próxima aula eu vou te explicar as diferenças dele também com o gráfico de range e o gráfico de pontos, beleza? Então vamos lá, o gráfico de range, para ser bem mais rápido essa aula aqui, para a gente partir para a próxima aula, que é onde eu tenho mais interesse em dar uma aula para você, tá? Mas o gráfico de range, tá? Você vai clicar no novo gráfico, tá? Bem simples, ok? Você vai vir aqui em nova aba e você vai fazer, por exemplo, vai dar o nome do layout que você quiser, né? Nesse caso aqui, o que que eu tenho é o GR, tá? Coloque aí GR, por exemplo, porque vai servir, esse layout já vai servir para você ah, utilizar aí para a gente usar dentro do operacional Roleforce depois, tá? Depois, lá no finalzinho das aulas, eu vou explicar como é que você vai fazer para encaixar tudo dentro do operacional, tá? Então vamos lá. Existe o gráfico de candlestick, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, tá? Enfim, existe o gráfico de Renko, né? Normalmente é esse workflow, esse é o fluxo de quem começa. Se choca com o gráfico de candlestick, não consegue aprender e não consegue evoluir nele, né? Assim como foi comigo, provavelmente foi com você, se você veio para fazer minha mentoria. Você sabe que o meu core é o gráfico de pontos, tá? Gráfico de Renko agora, né? Depois de gráfico de candlestick, normalmente o pessoal migra mais para o Renko, tá? Então existe o gráfico de Renko, tá? Ele é um gráfico um pouco mais quadradinho, porém ele tem mais pavio, tá bom? Esse é o gráfico de Renko, ok? Tá? Ele é um gráfico bem mais limpo que candlestick, né? Concorda comigo? Existem diversos setups com esse gráfico, né? Inclusive, o nosso operacional Roleforce pode ser utilizado sim com um gráfico de ponto de Renko, porém eu prefiro então o gráfico de pontos, né? Que é o 14p que a gente utiliza, né? No... Eu prefiro esse gráfico aqui porque ele me mostra os ranges, ele me mostra as movimentações reais. Ele é um gráfico muito bom, tá? Muito bom, tá? Muito bacana mesmo, tá? Então, dentro da mentoria a gente tem um módulo específico sobre o gráfico de pontos, beleza? E depois desse cara aqui existem outros tipos de gráfico, gráfico Kaji, gráfico de linha, né? Gráfico de ranking Ashi, enfim, vários tipos de gráfico, tá? Mas também existe o gráfico de range, tá? Exatamente. Como é que faz para colocar o gráfico de range? É só você colocar a quantidade de ticks, tá? O que é tick, Cris? O que é isso? O que é aquilo? Se você chegou até aqui, praticamente um dos últimos módulos e não sabe o que é tick, né, sobre gráfico atemporal e tal, é porque você pulou aulas, você não fez as aulas do curso preparatório, que são os 9 cursos de Day Trade gratuitos, que lá no primeiro módulo de introdução eu falo que você tem que fazer as aulas preparatórias. Dentro dessas aulas tem os 9 cursos de Day Trade gratuitos, e um módulo desses cursos, um dos cursos, é gráfico atemporal, onde eu explico tudo, tintim por tintim, o que é gráfico de tique, como calcular um tique, bababá, tá? Então vai lá e volta e faz as aulas lá, tá? Depois volta aqui nessa aula para você entender o que eu vou falar a partir de agora, tá? Então você tem que digitar o número de tique, tá? No mini índice eu gosto do 17. E qual que é a diferença agora, Cris? A diferença é que você precisa colocar um N de navio, tá? N de navio na frente, tá? E dá um Enter, tá? Tá aí. Esse é o gráfico paralelo ao gráfico de Renko e o gráfico de pontos. Ele é o gráfico do meio, digamos assim. Ele faz um pouco da mescla do gráfico de pontos e do gráfico de Renko, tá? Esse é o cara, tá? O que é o gráfico de range? Esse é o gráfico de range, gente. Vocês podem utilizar no índice dois gráficos bacanas no índice, tá? O 17N e o 35N, tá? Porém, como a gente usa o 21P, tá? O 21P é praticamente parecido com o 35N, tá? Então não faz sentido eu usar dentro do operacional um gráfico que vai me falar a mesma coisa que o outro, tá? Eu tenho que ter duas, três visões diferentes me falando a mesma coisa. Quando as três visões, quatro, né? Ou cinco, né? Cinco fatores te falando coisas diferentes uma das outras, um fala compra, outro fala venda e tal, a gente não faz operação. Você vai aprender certinho isso ao longo dessas aulas e também nas aulas ao vivo. Precisa fazer as aulas ao vivo para aprender a operar bem com o gráfico de Renko, tá? Inclusive, agora, enquanto eu gravo essa aula, nós lançamos aí
Faz uns 2 sábados atrás que a gente fez uma mentoria ao vivo com os alunos. Quem participou pegou bem a vibe, quem não participou tem à disposição aí aqui no módulo de aulas ao vivo, a mentoria ao vivo 3, tá? Então vai lá e faça aquela aula que é fundamental para você entender bem a vibe de como funciona unificar o gráfico de range com o nosso operacional. Beleza? Então, esse é o gráfico de range. Na próxima aula eu vou te explicar um pouquinho da peculiaridade dele, a parte mais técnica, mais teórica, tá? Porque é importante a gente saber também, né? Não adianta a gente só operar, ganhar dinheiro com isso aqui, né? E depois alguém perguntar, pô, o que que é isso aqui? E você não saber falar, né? Então é complicado. É a mesma coisa que eu me tornar um médico e não saber falar sobre, sei lá, batimentos cardíacos, né? Então não faz sentido. A gente precisa entender sim das coisas, tá? Então eu vou ficando por aqui. Vamos à próxima aula. Valeu!